terceira aula da Escola de Líderes do segundo nível. E hoje nós temos aqui um tema especial, que é reconhecendo as autoridades. Coloque aí, pegue aí na sua agenda, pega aí o seu caderninho de anotações e escreve lá assim: líder, reconhecendo as autoridades. E nessa terceira aula do segundo nível, nós vamos falar sobre essa palavrinha aqui que é autoridade. Autoridade. Eu quero ler com você. Se você puder, dar pausa no vídeo aí, pegar sua Bíblia, ou então anote e lê depois novamente, porque é muito importante que você leia isso. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. E eu vou ler aqui também o versículo de número 2, Romanos 13, 1 e 2. Vamos ler? Versículo 1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Observe que isso é livro de Romanos, é Novo Testamento, é nova aliança, nova lei, nova aliança, né? Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Não há autoridade que não venha de Deus. Então, essa palavrinha autoridade, ela vem de Deus porque ela está em Deus, porque Deus é autoridade. Aí o versículo 2 diz: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade. E aqui não está falando contra as autoridades. Aqui não fala de hierarquia, mas fala contra a autoridade. Se rebela contra a autoridade. Aqui não fala de uma pessoa, mas está falando da própria autoridade em si. Quem se levanta contra, quem se rebela contra a autoridade, está se opondo contra o que Deus institui. E aqueles que, aí agora aqui sim, né? Aqueles que assim procedem, ou seja, aquele que se rebela, trazem condenação sobre si. Olha que interessante essa passagem. Eu quero falar sobre isso, sobre líder reconhecendo as autoridades. É importante que você entenda sobre o que é uma autoridade, sobre o que significa isso, para que você possa, então, respeitar, sujeitar-se, né? Como diz aqui o versículo número 1 do capítulo 13 de Romanos. É necessário ter uma autoridade? Observe algo, preste atenção. Eu não estou aqui me referindo, eu já vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, sobre uma autoridade imposta, já vamos conversar sobre isso, mas eu não estou aqui me referindo a ter um patrão, somente um líder, uma autoridade que manda, que ordena e ponto final, aquele que não respeita. Não, existe sim. Existe um grupo, existe um tipo de autoridade, um tipo de liderança, né? Que é abusiva. Existe, a gente sabe que isso existe. E Deus não nos fez para estar debaixo de uma liderança abusiva. Até porque o princípio de Deus não é que homem liderasse outro tivesse um domínio sobre homens. Então, a liderança aqui não se refere a ter domínio sobre, mas o líder aqui se refere àquele que orienta, aquele que direciona. Então, quem direciona, quem orienta, quem vai à frente, quem desbrava, quem abre caminho, quem ajuda, quem impulsiona, esse tem a autoridade. Diferente daquele que quer o domínio, que quer dominar sobre pessoas. Esse não tem uma autoridade de Deus. É diferente. Aqui precisamos encontrar aqui um meio termo. Precisamos encontrar aqui um ponto de equilíbrio. Então, a autoridade em si, como ela existe, como ela tem que ser a autoridade que é Deus e que vem de Deus, essa autoridade,
essa autoridade ela é dada exatamente para que haja o quê? Para que haja ordem. Então, é extremamente importante que a gente viva em um ambiente, seja familiar, até porque a Bíblia nos ensina que dentro do nosso lar existe uma autoridade. Dentro da nossa família existe autoridade. Nós precisamos respeitar a autoridade de Deus, Cristo, né? A presença do Espírito Santo em nós. Há uma autoridade. E na família, o apóstolo Paulo fala que o homem é o cabeça da mulher, né? Então, e ambos ali formam a família, são autoridades sobre os filhos. Então, entenda isso. Entenda que essa autoridade, quando ela vem de Deus, ela é extremamente importante e deve ser atribuída e deve ser aplicada e deve ser nomeada, entenda como for. Ela precisa, por quê? Porque isso cria ordem. O mundo, se não tiver posição de autoridade, se não tiver cargos de autoridade, se não tiver uma função de autoridade, o mundo vira uma anarquia, vira uma bagunça. Não há como, não tem, se perde o respeito, se perde, não tem limites. Então nós precisamos, a autoridade, você precisa entender que a autoridade ela é bênção de Deus e a autoridade vem de Deus. Tire da sua mente essa ideia de que você não precisa de ninguém, que você não quer se submeter a ninguém, não quer se sujeitar a ninguém. Precisa arrancar isso da sua cabeça, porque isso é um princípio de rebeldia. Talvez eu fale um pouquinho mais aqui à frente, se tiver tempo, acredito que sim. Isso é um princípio de rebeldia. No versículo 2 que nós lemos, fala a respeito disso. Então entenda que a autoridade, quando ela vem de Deus, quando ela é de Deus, é extremamente importante e essencial que se tenha essa autoridade e que nós, eu, você, qualquer cristão, nos submetemos e nos sujeitamos a essas autoridades porque vem de Deus. A autoridade, ela é a presença de Deus sendo estabelecida em nós. Então, Deus é autoridade. Deus é autoridade. Deus é liderança. E é isso que as pessoas precisam compreender. Há um tipo de liderança abusiva, há um tipo de liderança que não usa da autoridade de Deus, mas usa de uma imposição humana e de um sistema humano e maligno. Existe uma imposição maligna que não tem nada a ver com a autoridade dada por Deus. Uma imposição maligna. Essa imposição maligna não tem nada a ver com a autoridade dada por Deus. Precisamos encontrar esse equilíbrio. Eu sei que é muito semelhante, é muito parecido, mas há sim uma diferença. Agora vamos lá falar sobre os tipos de autoridade. Eu quero que você anote aí tipos de autoridade. Eu quero falar sobre 4 tipos de autoridade. A primeira que eu quero falar aqui é uma autoridade natural. Ela é reconhecida naturalmente. Existe pessoas que de forma natural já exerce uma autoridade, um poder de influência. Há pessoas que não. Há pessoas que precisa ser trabalhada a liderança, precisa ser trabalhada, né? Tem pessoas que são mais introvertidas, que não gostam de liderar, que não gostam de estar à frente, que tem uma insegurança, uma trava, um medo e que impede de orientar, de influenciar, de ativar pessoas, de ajudar pessoas. Essas pessoas, elas precisam ser trabalhadas esse espírito de liderança dentro delas, né? Mas existe pessoas que possuem uma autoridade de forma natural. Já está no seu espírito, já está no seu DNA. Ele mesmo chega numa roda de amigos e ele já consegue ali, em poucas palavras, já trazer uma ideia, já trazer um propósito, já conduzir o povo, já conduzir as pessoas, dar um sentido, trazer um alvo a ser seguido, e esse tem sim uma autoridade nele de forma natural. Só que essa autoridade ela é limitada. Eu vou te explicar por quê. Por que essa autoridade é limitada? Porque essa autoridade, todos que têm essa autoridade de forma natural, ela também está sujeito a um outro tipo de autoridade,
que eu já vou falar um pouco aqui, daqui a pouco, é a autoridade eleita e a autoridade delegada, por exemplo. A autoridade natural está sujeita a um outro tipo de autoridade, então ela é limitada. Você pode ter um dom natural de liderança e de autoridade, isso você pode ter. Mas, por exemplo, se você for trabalhar em uma empresa, você não pode chegar nessa empresa e dizer, não, eu quero começar a trabalhar na próxima segunda-feira, mas na próxima segunda-feira eu já quero começar a trabalhar no setor, no mais alto setor da empresa, no setor de supervisão, no setor de gerência. A pessoa vai olhar para você e vai dizer, mas quem tu é? Tu está pensando o quê? Chegou hoje, vai começar segunda-feira, nem começou a trabalhar ainda e já está exigindo posições. Não, não é dessa forma. Ainda que você tenha uma forma natural de, de autoridade, já é algo que está em você. Você tem esse espírito de liderança. Mas é necessário que você, então, venha começar lá do início e comece a crescer de forma gradativa e de forma natural. Então, essas pessoas que começam lá de baixo e que se sujeitam, então, quem tem uma autoridade natural e se sujeita às outras autoridades, ela vai crescendo de forma natural e ela vai chegar ao tempo que ela vai estar lá em cima. Ela vai alcançar lugares altos na liderança, na posição de autoridade, porque isso já está dentro dela. Então, ela vai ser reconhecida de forma natural no decorrer do tempo. Mas entenda que até mesmo a autoridade natural, até mesmo as pessoas que têm autoridade de forma clara, né? Essas pessoas estão ainda debaixo de um limite, ela possui os seus limites. Então é necessário que esse líder ele se submeta e cresça. Naturalmente, no decorrer do tempo, ele vai respeitar as autoridades que estão sobre ele e ele vai, de forma gradativa, alcançando, galgando posições e crescendo na sua liderança. Esse é o tipo de autoridade natural. Existe o segundo tipo de autoridade. O segundo tipo de autoridade é uma autoridade eleita. A autoridade eleita é alguém que talvez exerça uma posição de autoridade natural ou não. Porque às vezes a pessoa não tem, mas por decisão de pessoas, elege e escolhe alguém, talvez até mesmo por um interesse pessoal. Salvo aqui, posso dizer aqui, abrir um parênteses aqui, falando sobre eleições políticas, partidárias, por exemplo. Muitas vezes a pessoa não tem uma autoridade natural, mas por um interesse partidário, muitas vezes ela é colocada para uma posição para que seja eleita e às vezes ela pode até ser eleita pelo povo, mas ela talvez não tinha essa autoridade. Mas a autoridade eleita é isso, é quando um grupo, você é escolhido por um grupo, né, uma autoridade escolhida por um grupo para exercer uma determinada função. Então, alguém, um grupo elege, um grupo dá a uma pessoa o direito legal para ter autoridade. Ela dá esse direito. Isso é uma autoridade eleita. Então, é possível? É. Quando um grupo estabelece um propósito, um alvo, e ele diz, olha, mas nós precisamos de alguém que nos represente. E às vezes, olha, aqui no meio do grupo, a pessoa, o fulano aqui, ele nos representa. Gostaríamos que você estivesse à frente desse trabalho. E a pessoa pode dizer sim, às vezes ela pode até dizer não, porque talvez ela não se reconheça naquela função, mas as pessoas que estão ali, não, mas nós queremos você, nós queremos você, nós queremos você. Ou seja, o fato das pessoas quererem, elas estão impulsionando e dando a essa pessoa uma autoridade. Depois que essa pessoa assume essa função, ela tem essa autoridade. Ela foi eleita para isso, ou há uma votação para isso, né? Então, isso é a autoridade eleita. O terceiro tipo de autoridade é a autoridade delegada. E aqui, eu acredito que é uma das mais usadas no meio cristão, no meio da igreja. A autoridade delegada. A autoridade delegada é uma autoridade que ela é transferida.
ela é dada por uma transferência ou por uma indicação designada por alguém superior. Então é quando alguém superior, alguém que já tem autoridade, reconhece a autoridade na vida de alguém e há um grupo também, às vezes pode haver um grupo que também reconheça a autoridade dessa pessoa e alguém que está acima, alguém que tem uma autoridade acima, então chama essa pessoa e nomeia essa pessoa a um cargo, a uma posição de autoridade. Essa autoridade ela foi delegada por alguém. Alguém superior, alguém transferiu, deu a ele a liberdade de exercer o seu chamado, a sua liderança, a sua autoridade. Então, isso é uma autoridade delegada. Ela é através de transferência ou indicação. Alguém indicou, olha, aquela pessoa é a pessoa mais apropriada para esse tipo de liderança, para esse tipo de função. Então, vamos chamar essa pessoa é levantada e alguém com autoridade declara, olha, hoje nós declaramos essa pessoa, seja por um documento, seja por na igreja nós usamos muito a ordenação ao ministério, por exemplo. Então, seja por uma ordenação, é uma ordem que é dado, né, a uma função, seja ela eclesiástica ou ministerial. Então, há uma ordenação, há uma função ordenada, há um propósito. Isso é uma autoridade que é delegada, né? E em quarto lugar, e essa é o ponto negativo aqui, em quarto lugar, o quarto tipo de autoridade é a autoridade imposta. A autoridade imposta é uma autoridade sobre pressão, sobre imposição, sobre força. E aqui serve para os dois lados. Por exemplo, alguém forçou, alguém que usou dessa autoridade imposta e forçou uma outra pessoa a estar num cargo de liderança ou numa posição de liderança sem ela querer. Existe essa forma de ser uma autoridade imposta. E existe a autoridade do próprio líder, que ele impõe as coisas sobre as pessoas. É uma autoridade que não é reconhecida, mas, de certa forma, como ela é exercida por meio de uma imposição e de uma força. É o que nós chamamos de, se você está anotando, anote isso, é o que nós chamamos de autoritarismo. Então, o autoritarismo pode ser de um líder para a nomeação de um outro líder. Quantos líderes, talvez, foram nomeados numa posição de autoridade sem ter a autoridade natural e sem estar disposto a aprender, sem querer e sem desejar aquilo e sem ter um chamado para aquilo. Por isso, nós vimos em muitas igrejas, por exemplo, pessoas que estão debaixo de uma liderança ou pessoas que estão exercendo uma liderança causarem problemas na congregação, na denominação. Por quê? Porque estão lá e não deveriam estar. E elas estão lá por quê? Porque foram impostas, foram pressionadas a estar lá. Então é isso que não pode ter. Não pode haver uma imposição por parte de um líder para a nomeação de um outro líder e também não pode haver a imposição de um líder na liderança e no exercício da autoridade sobre um grupo, sobre um grupo de pessoas. Então, e o que nós vimos muitas vezes é exatamente esse autoritarismo por parte de alguns líderes, por uma questão muitas vezes de crise existencial, de carência. Tem pessoas que foram feridas, machucadas e depois elas alcançam por determinação, por garra, por força, elas vão e lutam e às vezes pisam em pessoas, humilham outras e chegam a uma posição de autoridade. Quando elas chegam a uma posição de autoridade, ela se sente ela se sente estar numa posição aonde ela é senhor de todas as coisas. E aí entra a soberba, entra o orgulho, a soberba, e ela passa então a impor, ela passa a exercer, ela passa a trazer palavras aonde ofendem, aonde machucam, aonde impõem. E aí você vê isso dentro de política partidária, você vê isso dentro de todo lugar onde há uma hierarquia.
Você vê isso dentro das escolas, dentro de empresas, você vê isso e inclusive dentro das igrejas, aonde pessoas às vezes que não foram tratadas, que ainda não tiveram essa clareza, esse entendimento de que nós somos, antes de qualquer coisa, somos servos do Senhor, somos discípulos do Senhor. Enquanto não houver esse entendimento de que no reino de Deus as coisas são diferentes, Jesus ele disse que aquele que deseja ser o primeiro seja o último. Então, enquanto a pessoa não entender essa passagem de forma clara, que para que eu tenha uma posição de liderança e eu seja o primeiro, eu preciso ser o último. Então, aquele que quer ser servido, primeiro sirva. E se você não tem isso em claro, se isso não é algo claro para você, você pode alcançar amanhã uma posição de autoridade e você pode usar de autoritarismo sobre as pessoas. Por isso, tenha isso muito definido e muito claro. Entenda que existem esses 4 tipos de autoridade. Eu vou aqui repetir bem rápido. E eu quero que você entenda e busque ser um líder ou busque a autoridade de Deus da forma correta, ok? 4 tipos de autoridade: autoridade natural, autoridade eleita, autoridade delegada e autoridade imposta. Há pessoas que, de certa forma, têm mais de um tipo, né? Por exemplo, há pessoas que têm uma autoridade natural, uma liderança natural, e que ela foi eleita talvez por um grupo, ou até mesmo que ela foi delegada, foi direcionada, levantada por um grande líder. Né? Normalmente isso acontece, nas igrejas acontece mais assim. Então, esse tipo de pessoa com certeza será um grande líder. Com certeza será um grande líder. Há outras pessoas que talvez não tenham essa identidade, essa liderança natural, essa autoridade natural. Porém, isso é alcançável, isso é praticado, isso é treinado. Essa liderança, ela pode ser preparada, ela pode ser treinada, você pode aprender a liderar. A liderança é algo que todos nós já nascemos com essa liderança, alguns com um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós temos o poder da influência. Todos nós somos seres influenciadores ou influenciados. Nós somos seres influenciáveis. Então, nós precisamos ou influenciar ou ser influenciado. Todos nós somos influenciados de alguma forma, alguém exerce algum poder de influência sobre nós, ou e da mesma forma, nós exercemos poder de influência sobre alguém. Isso é liderança. Então você precisa entender, e de certa forma, quando você exerce uma liderança, naturalmente você exerce também uma autoridade natural. Então, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas é necessário que você desenvolva isso. Você que talvez não sinta isso, não tem isso, não deseja isso, entenda que você pode praticar, que você pode ser treinado. Entenda que se você andar no meio de pessoas que são líderes, naturalmente isso já vai ser extraído de dentro de você. Então, procure conhecer mais sobre a liderança, procure exercer mais esse chamado, caminhe do lado do seu líder, caminhe do lado dos líderes aí da sua célula, caminhe do lado dos líderes da igreja. Isso vai te fortalecer e vai fazer com que você tenha esse poder de influência e de autoridade. Agora vamos lá, quero falar sobre a autoridade dentro da igreja. A autoridade dentro da igreja. Aprendemos até aqui sobre esses quatro tipos de autoridade. Agora eu quero falar sobre esses tipos de autoridade dentro da igreja. E eu quero falar sobre a autoridade sobre pessoas, que a autoridade sobre pessoas ela não é para mandar em pessoas. As pessoas querem ter posição de autoridade para dominar sobre elas. Como eu falei aqui anteriormente, Deus não fez o homem para dominar sobre o homem. Lá em Gênesis você vai ler que Deus disse a Adão: crescei, multiplicai, sujeitai, dominai sobre toda a terra, dominai sobre os animais, e ali vai nomeando, vai numerando que deveríamos então dominar sobre a terra e sobre os animais, sobre as coisas da terra. Então o homem foi criado para dominar as coisas, não para dominar pessoas.
Mas entenda que liderança em Deus, autoridade em Deus, não é dominar pessoas, não é ter o controle da vida de pessoas. Não, não é isso. Liderança e autoridade é direcionar as pessoas para que elas cresçam, para que elas obtenham sucesso, para que elas alcancem um propósito e em grupo, há um propósito individual para cada um e há um propósito de grupo. Então, quando você é líder numa igreja ou quando você exerce uma função de autoridade na igreja, você exerce essa autoridade em favor de um grupo, de um propósito que é o reino de Deus. Então, muitas pessoas alcançam uma posição de autoridade na igreja e isso mexe com o seu coração. Há um ditado que diz, né, que é conhecer uma pessoa, dê um cargo a elas. Isso acontece e muito. Por quê? Pessoas que, aquilo que eu falei anteriormente, há pessoas que são feridas e carentes e elas desejam esse cargo, um cargo, porque querem dominar sobre pessoas, porque querem massagear o seu próprio ego, querem então ter uma posição de autoridade para provar para pessoas que ela chegou lá. Isso é um grande erro, isso não vem de Deus, isso é um sentimento diabólico. Então é isso que não pode ter, você tem que esvaziar-se, se você sente algo assim, você precisa se esvaziar desse sentimento. Você precisa se livrar desse sentimento, por quê? Porque você não é mais um líder ou uma autoridade como era no mundo. Agora você está no reino de Deus, agora você está em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, quem deseja ser autoridade, quem deseja ser um líder, tem que se sujeitar e se submeter. Então, a autoridade na igreja, ela não é domínio sobre pessoas. Existe hierarquia na igreja? Claro, existe uma hierarquia na igreja. E essa hierarquia é para ter domínio sobre pessoas. Algumas igrejas exercem isso. Eu sei, eu compreendo, eu entendo que existem igrejas que criam hierarquias para dizer eu sou a cobertura do fulano, eu sou a cobertura do Beltrano, eu tenho essa... Agora todos têm que se submeter àquilo que eu mando e àquilo que eu quero. Então, essa é uma hierarquia pautada na autoridade imposta. E isso é extremamente errado. Na verdade, a hierarquia ela precisa ter apenas para direcionar grupos, em caráter de ordem. Então, existe ministérios. Aonde há ministérios, há hierarquia. A igreja possui ministérios, a igreja possui departamentos, a igreja possui grupos, a igreja possui. E aonde há departamentos, ministérios e grupos, há posição de autoridade. E aonde há liderança. E aonde há liderança, há posição de autoridade. Então, é necessário saber filtrar essas coisas, entender que hierarquia, quando ela é aplicada segundo o modelo de Jesus Cristo, quando ela é aplicada segundo o modelo de Deus, e que modelo é esse? Todos nós somos iguais perante o Senhor. Esse é o modelo. Agora, dar honra a quem tem honra. Nós damos honra a quem chegou primeiro. Nós damos honra a quem está desbravando. Nós damos honra a quem está à frente. Nós damos honra a quem começou, a quem desbrava, a quem toma as rédeas, aquele que vai à frente é aquele que realmente toma as primeiras pancadas muitas vezes. E nós, por honra e por respeito, nos submetemos, nos sujeitamos a essa liderança, porque respeitamos a autoridade que o Deus colocou sobre ela. Então é isso que é uma hierarquia dentro de uma igreja saudável. Há igrejas que não agem dessa forma? E sim, eu sei que existe. Mas nós precisamos amadurecer para esse propósito. Nós precisamos amadurecer. Quando nós... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu ver. Quando nós falamos... Eu vou falar sobre isso. Eu já vou entrar nesse assunto agora. Quando nós falamos sobre ministérios, por exemplo, né, a Bíblia fala de 5 dons ministeriais. A Bíblia fala dos 5 ministérios. Os 5 ministérios bíblicos, os 5 ministérios apostólicos, os dons apostólicos, muitos usam esses 5 ministérios como uma hierarquia. O apóstolo é uma autoridade maior,
depois coloca o pastor, coloca o evangelista e vai diminuindo como se fosse uma hierarquia. Mas é engraçado que ali na Bíblia não descreve nada como uma hierarquia. Na verdade, os 5 ministérios, ele se iguala a todos. Então, quem é apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, esses 5 ministérios não fala de hierarquia, fala de dons ministeriais. Todos eles têm a mesma posição. Têm a mesma posição, apenas com talentos e dons diferentes para exercer uma determinada função, separada uma da outra. Mas todos são iguais. Agora, uma vez que eu alcanço essa vocação em Cristo Jesus para exercer uma dessas funções, eu tenho a responsabilidade de exercer uma autoridade sobre pessoas de forma madura, consciente e sábia para conduzir essas pessoas a um propósito. Então eu tenho que ter a responsabilidade. Ser líder, ser autoridade, não é ser o manda-chuva, mas é ser o responsável para que vidas alcancem um propósito. É um chamado, é uma vocação. Então nós temos isso. Talvez você ainda é novo na fé, você que está me assistindo, talvez você está caminhando há pouco tempo, talvez você ainda não entendeu, mas no decorrer da sua caminhada, de acordo com a sua maturidade e o conhecimento bíblico, você vai entender que você também está inserido de alguma forma em alguma área. Deus ele colocou dons, talentos sobre você. Agora, os dons e os talentos não substituem a autoridade. Ou seja, quando eu digo que esse tem um dom de profecia, então ele tem autoridade na igreja mais do que o outro? Não existe isso. Uma coisa é ter dons do Espírito, dons ministeriais, a outra é ter autoridade. Às vezes tem pessoas que têm dons e Deus deu dom ali àquela pessoa para exercer uma determinada função e para ser servo numa área. Agora, ele não tem autoridade nenhuma sobre o rebanho do Senhor, sobre pessoas, sobre ministérios, sobre propósitos, sobre chamados, sobre visão, sobre célula, sobre grupos, sobre ministérios, sobre departamentos. Ele não tem autoridade nenhuma. Então, não confunda dons, ministério com posição de autoridade, com autoridade com liderança. Tem pessoas que participam de um ministério, mas não têm a unção, não têm uma posição de autoridade. Então entenda isso. Vocação, dons, chamados, não quer dizer que a pessoa tenha autoridade. Às vezes não tem. E também não tem nenhum problema com isso, porque todos nós somamos força, trabalhamos e exercemos o nosso chamado de forma individual para que o propósito em comunidade, em comunhão com a igreja local, com a nossa igreja, com a nossa denominação, com o corpo de Cristo, esse propósito se cumpra. Então entenda que há algo de Deus sobre a sua vida que precisa ser trabalhado, precisa ser ministrado, precisa ser treinado, porque há um chamado de Deus para a sua vida. E existe dentro de você um espírito de liderança, existe dentro de você uma vocação para a liderança. Agora, aonde você vai chegar com essa liderança ou com essa autoridade vai depender extremamente de você. É você e Deus. Você pode ser treinado aqui numa escola de líderes. Você pode sair da escola de líderes, concluir a escola de líderes e fazer novos cursos, ir treinando. Mas o que vai determinar isso é a sua dedicação, o seu esforço, a sua busca pelo seu propósito. E Deus com certeza vai te capacitar a cada degrau, a cada passo que você subir. E eu quero falar aqui então sobre 4 propósito aqui de um verdadeiro líder na igreja. Então vamos lá, número 1. O verdadeiro líder se sujeita a uma autoridade superior. Então observe algo. O verdadeiro líder, quem tem a autoridade, compreende a sujeição e a submissão a um outro líder. Ele não tem problema com isso, porque ele sabe quem ele é. Isso é uma questão de identidade. Quando você vê na igreja pessoas que não se sujeitam
porque acham que são superiores, ou porque acham que, ou pensam diferente, eu faço do meu jeito porque é do meu jeito que tem que ser, eu não aceito do jeito do como a igreja está querendo fazer. Ou seja, essa pessoa, ela está trazendo essa autoridade para si, ela está, às vezes, usando de autoritarismo, por que não? Ela está ali se rebelando muitas vezes, alguns até se rebelam, mas é por quê? Porque ela, na verdade, não é um grande líder. Ela não tem, ela ainda que tem um chamado de vocação, uma vocação para a liderança, mas ela está ainda precisa ser tratada, precisa ser cuidada, ainda precisa ser treinada. E se ela não se sujeitar, se ela não se submeter a esse processo, ela não vai chegar a lugar algum. E isso não é somente na igreja. Nós podemos falar sobre isso numa empresa, por exemplo, ou numa escola, ou até mesmo dentro da própria família. Se você vê alguém que não consegue se submeter, dificilmente essa pessoa vai alcançar lugares altos. Por quê? Porque todo grande líder, ele se sujeita ou se sujeitou um determinado tempo, aprendeu, amadureceu, ele esteve debaixo de uma liderança e sujeito a uma autoridade superior. Número 2, o verdadeiro líder toma decisões baseadas no propósito de grupo. Então, o verdadeiro líder, ele não pensa somente nele. Não é uma liderança individual e pessoal. Quando ele está inserido ali na igreja, por exemplo, ele pensa no propósito do grupo. Onde é que está o meu líder de célula? Qual é o propósito do meu líder de célula? Das células dos meus irmãos ali da célula, da minha equipe de nações, né? Da nação que eu sirvo, do grupo que eu participo, do ministério que eu participo. Qual é o propósito desse ministério? Qual é a visão desse ministério? Todo líder tem que ter uma visão clara. Então, ali há uma visão clara, então eu preciso me sujeitar àquela visão, me sujeitar àquele propósito. Eu preciso me sujeitar àquela autoridade e tomar decisões que vá beneficiar o grupo e não me beneficiar. Quando eu estou num grupo e eu começo a tomar decisões que vão me beneficiar e às vezes até prejudicar o irmão, eu estou sendo ali um instrumento muitas vezes na mão do inimigo para destruir sonhos, destruir chamados, destruir propósitos, para que o meu propósito seja alcançado, para que o meu propósito seja elevado. Isso muitas vezes é uma sede de poder, é um desejo de ser visto. Isso é uma sede de querer aparecer para as pessoas. Isso é prejudicial, se não dizer que isso é maligno e satânico. Isso é um sentimento reprovado diante de Deus. Na verdade, quando estamos numa posição de liderança, há um grupo, há uma equipe, nós temos que viver o propósito da equipe, se dedicar ao propósito da equipe. Isso vai ressaltar o teu chamado de liderança. Isso vai, ao seu tempo, vai exatamente levantar esse chamado, esse verdadeiro líder que há dentro de você. Agora, em terceiro lugar, o verdadeiro líder é um servo. E eu já falei sobre isso nas aulas anteriores, falei um pouco aqui nessa aula. O verdadeiro líder é aquele que sabe servir. O líder que alcança uma posição de autoridade e ele não é capaz de pegar um lixo no chão, juntar um lixo para colocar na lixeira, porque ele acha que ele não precisa mais disso, ele não é um bom líder, ele não é um verdadeiro líder. Ele está com a motivação errada. Então, todo líder que alcançou uma posição de liderança e que alcançou a autoridade de um líder, ele é servo, ele é humilde, ele é simples nas suas decisões e atitudes. A atitude de um líder, ela é visível exatamente quando ela aprende a servir. Quando ela é um servo, ela aprende, ela alcança a autoridade. Quem é servo, muitos líderes querem chamar a atenção com a sua imponência, com a sua locução, com a sua oratória, com a sua força, com a sua garra, determinação. Muitas vezes isso é uma máscara que pessoas colocam e elas criam um personagem de liderança e às vezes agem dessa forma para impressionar pessoas. Agora, quando nós temos um pouquinho de sensibilidade e discernimento, nós passamos a olhar não esse tipo de pessoa, mas passamos a olhar aquele que se dedica,
aquele que está sempre presente, aquele que está sempre servindo, aquele que está sempre ali do lado do seu líder, do seu pastor, do seu líder de ministério, aquele que está do lado do líder de célula, aquele que está ali abraçando a causa. As coisas estão bem, ele está lá. As coisas estão ruins, ele está lá também. Quando todo mundo tá junto, ele está lá. Quando todo mundo virou as costas, ele está lá também. Esse tipo de liderança, esse tipo de autoridade é reconhecida. E as pessoas acabam, num determinado tempo, elas acabam querendo ser igual a essa pessoa, porque elas veem nela um espírito diferente. Elas veem nessa pessoa um espírito de servo, e elas querem ser iguais a ela, e elas querem estar junto dela, porque elas veem Deus nela. Então, o verdadeiro líder é um servo. E número 4 e último, o verdadeiro líder foi enviado para a posição de liderança. Preste atenção nisso. O que eu mais vejo nos dias de hoje é pessoas que fazem um curso de liderança e saem e querem fazer o seu papel de líder de forma isolada e sozinha. Não existe isso. A autoridade, ela vem de Deus e ela é trazida por Deus. Por isso que eu falei ali no começo, eu falei sobre a autoridade natural. Lembra disso? Que a autoridade natural, ela é reconhecida? Sim, ela é reconhecida, é natural. Então tem pessoas que têm uma autoridade natural e elas saem debaixo de uma submissão, de uma sujeição a um grupo, a uma igreja, a um líder, e ela quer fazer do jeito dela, porque ela tem essa autoridade natural. Só que lembra que eu falei que a autoridade natural, ela possui limites? Possui limites por quê? Porque essa pessoa, como ela não foi enviada para uma posição, ela não foi nomeada, ela não foi eleita, ela não foi delegada a uma posição, ela vai querer alcançar essa posição sem o respaldo de Deus, sem a autoridade dada pelo próprio Deus. Então ela tem uma autoridade natural e ela atrai algumas pessoas, mas ela é limitada. Então essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão caminhar com ela até um determinado tempo. Vai chegar um tempo que todas vão embora e ela fica sozinha. E aí ela começa a trazer consequência para o corpo de Cristo, para a empresa que trabalha, ela começa a trazer consequência para o grupo, para a família que ela tem. Quantas pessoas às vezes querem fazer sozinha por soberba, querem usar de autoridade, agora eu vou abrir uma empresa sozinho, e vai lá, faz um monte de dívida e depois quebra a cara, quebra a empresa, traz problema para a família. Mas por que isso? Porque elas querem usar de uma liberdade para liderar como se elas fossem autossuficientes. Então, o verdadeiro líder, ele não é autossuficiente. Ele entende que ele precisa ser enviado. E dentro da visão celular, já foi mencionado, nós temos aí os 4 degraus da escada do êxito: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Espere chegar o teu tempo de ser enviado. Enviado a liderar uma célula, enviado a ser um líder de ministério, enviado a exercer o seu chamado ministerial, enviado a exercer os seus dons espirituais. Espere ser enviado. E você pode estar exercendo os teus dons, mas quando chegar o momento de estar assumindo uma posição de autoridade ou de liderança, você já vai estar treinado, preparado, e alguém vai ver e reconhecer isso em você e vai nomear você. Quantas pessoas aprendem a fazer célula, abrem uma célula, estudam para abrir uma célula e quando crescem, às vezes saem da igreja e abrem uma célula individual, sem nenhuma autoridade, sem nenhum respaldo, sem nenhum líder ter enviado ele para fazer aquilo. Então ele vai e abre por conta própria. Isso é uma autossuficiência. Isso é um sentimento de uma prepotência que há dentro dele, dessa liderança, e que precisa ser tratada. Esse ímpeto, essa altivez precisa ser tratado. E por isso que nós vimos tantos problemas nas igrejas, porque pessoas com altivez, e o que dizer desses dias de hoje, onde você vê muitos palestrantes na internet que querem então
exatamente despertar essas pessoas para que elas vivam o caminho de forma prepotente, às vezes leviana, muitas vezes, porque vão de forma prepotente, altivo, uma altivez do espírito e de uma forma aonde ela acredita, uma forma orgulhosa, soberba. Não, isso não é um grande líder. Não são pessoas assim que merecem ser seguidas e que eu sei que há casos em que há pessoas assim que acabam sendo seguidos por muitas pessoas, infelizmente, mas esse tipo de liderança vai trazer problema para a igreja, vai trazer problema para o corpo de Cristo, vai trazer problema para a sociedade. O verdadeiro líder, ele é alguém que ele foi enviado a uma posição de liderança. Ele não foi lá porque ele quis, ele foi enviado a uma posição de liderança. Então, independente se você vai estar aqui, se você vai estar ali, ou vai estar em qual igreja ou qual ministério, você precisa ser enviado. Se amanhã você se mudar de cidade, se amanhã você estiver em outro estado, outro país, e você querer servir a Deus, buscar a Deus, esteja debaixo de uma liderança, seja enviado para isso. Seja enviado para abrir um grupo, para começar um trabalho, para orar por alguém. Seja enviado, tenha esse respaldo da autoridade. Quando você fizer isso, Deus vai te respaldar. Quando você fizer dessa forma, Deus vai te respaldar. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Aqui nós finalizamos, então, a nossa terceira aula desse segundo nível. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, até a quarta aula em nome de Jesus. Até mais.